Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui para mais um vídeo receitinha de pão hoje, demonstrando algumas peças da Tupperware. Super simples e bora lá para a receita então. Aqui eu vou colocar açúcar, a quantidade eu vou deixar na descrição do vídeo. E vocês podem fazer também com fermento fresco ou biológico. Estou usando biológico porque não deu tempo de ir na padaria. Então coloquei o açúcar e vou colocar o fermento. Tem que ser nessa sequência, principalmente se for fermento de padaria, porque daí ele derrete nessa hora, tá? O biológico ele não dissolveu, porque ele já é um pozinho. Mas aí, se vocês tiverem fermento de padaria, vocês dissolvem primeiro. Gente, eu medi ali porque eu queria ter certeza que ia dar 2 colheres, tá? Pra dar a receita certinho. Esse pão rende muito, super barato e muito gostoso. Aí eu dei uma misturada na leve ilusão de que fosse derreter, depois que eu lembrei que não era fermento de padaria. Aqui eu tenho água morna, coloquei aqui na minha jarrinha da Tupperware de policarbonato. Eu vou estar falando para vocês as peças que eu tô usando para que vocês já conheçam também, tá? Tô usando ali a Criativa de 10 litros. Aqui eu tenho leite morno também, tá? No Milkshake. Vou colocar manteiga ou margarina. Aí é da sua preferência. Eu coloquei sem sal, mas pode ser com sal também. É que eu fiz pão tanto para comer com doce ou com sal. Aqui tenho 2 ovos inteiros. E tem também uma pitadinha de sal. É importante que esteja em temperatura ambiente, tá? Tanto a manteiga, ou a margarina ou os ovos, porque vai água e leite morno para ajudar na fermentação do fermento. Aqui eu vou misturar bem esses ingredientes e depois disso, gente, é só farinha até dar ponto. Então, é muito, muito barato e fácil. Dificilmente alguém não vai ter um desses ingredientes em casa, né? E fica um pãozinho aí muito delicioso. Quem não gosta de um pãozinho quentinho com aquela manteiguinha derretendo e um cafezinho fresco? Olha, chego a salivar. Gente do céu! Mexi bem mesmo para dissolver o fermento, já que ele não era de padaria, ele não virou aquela pastinha, eu precisei mexer bastante para dissolver bem, tá? Essa Criativa de 10 litros, ela é muito boa para fazer pão, vocês vão ver que maravilha. Aqui eu tentei mostrar, né, o pote de farinha, a Tupper caixa de farinha, mas não tive sucesso. Ah, agora eu consegui. Essa é a de 5 quilos, cabe um pacote de 5 quilos todinho. Como vocês já sabem, eu fazia a linha bistrô, mas saiu de linha, né, enfim. Mas tem da linha PB e da linha floral desse tamanho. A farinha eu não vou deixar a quantidade pra vocês, porque é no olho, sabe? Vocês vão colocando e vão vendo o tanto que vai. Eu não consegui medir pra falar mais ou menos o tanto que eu usei. Eu acredito que de 1,5 kg pra frente. Mas aí eu tive que dar uma pausa, como vocês podem ver, a neném tá ali do ladinho, por isso que eu tirei o som e tô gravando de novo em cima do vídeo, porque eu tenho que fazer as coisas com a neném no pé, né, gente? Então, coloquei ela ali no cadeirão dela de alimentação, tô gravando pra vocês e conversando com ela. Vida de mãe não é fácil. E aqui agora eu vou misturar e vou colocando farinha e vamos misturar. E a gente vai vendo o ponto. Vai chegar um momento que tem que colocar a mão, não tem jeito, né? Vai ter que solvar. Como vocês sabem, eu não uso luva porque eu faço aqui pra minha família. Minha mão está limpinha, mas se for fazer pra vender, põe uma luva, faz tudo bem certinho, com muita higiene, certo? Aqui, então, tô colocando mais farinha e vamos mexer esse trem que ainda tá muito mole. Eu estou usando a espátula de silicone da Tupperware, que também auxilia muito na cozinha. Ela é muito boa porque ela raspa bem, não fica nenhum resíduo nas peças, né? Aproveitando melhor os alimentos. E estou usando para pegar a farinha um medidor da Tupperware, que é do tamanho de uma xícara, 240 ml, tá? Aqui eu já vi que não tinha jeito, vou ter que pôr a mão, agora é mão na massa. Vou adicionar mais um pouco de farinha. E bora mexer essa massa com a mão, solva mesmo. Uma coisa que é muito boa também dessa Criativa são essas alças que me auxiliam muito a segurar a peça e não deixá-la ficar se mexendo. Nessa hora, eu muito burra, não tinha lembrado da alça, tá? Vocês viram que a peça se mexeu. Depois eu até achei bom que dá pra vocês verem, ó. Ela tava se mexendo, não tava legal. Depois a espertona aqui lembrou que é uma peça da Tupperware maravilhosa e segurou na alça. Aí vocês vão ver que dá uma firmeza boa mesmo e a peça não se mexe.
Ó, eu ainda não estou segurando na alça, ó, e olha como ela balança, fica bem desconfortável para segurar. Mas eu tava entretendo a neném e acabei esquecendo. Agora sim, ó, agora eu peguei ali na alça e agora vai. Aí você vai misturando ali a massa e vocês estão vendo? Ela fica bem fixa, dá uma firmeza boa, ajuda muito. Eu misturei o máximo que eu pude, até eu ver que não dava mais, tive que passar para a mesa. Já tinha tirado ali meu trilho, já tinha limpado a mesa bonitinho, né? E aqui vai ter que solvar, gente. Solvar é pelo menos uns 20 minutos. Como eu costumo dizer, esse é o momento da academia da dona de casa. A gente não tem tempo para ir para academia, mas a gente faz em casa, né, mulherada? Força nesse braço, mulher, aperta esse pão que vai ficar lindo, a família vai gostar. E aperta ou pensa na cara de uma pessoa que você não gosta muito e alivia a raiva, também me desestressa bastante, viu, gente? E aqui vamos mexer, vamos mexer. E aqui eu vou dar um corte pra gente já dar uma adiantada, porque eu fiquei bastante tempo solvando, tá? E aí já volto com vocês com ela já mais pronta, né? Então, gente, aqui já tinha uns 10 para 15 minutos que eu já tava mexendo nela. Os braços já tava amolecendo e eu continuei botando muita força aí. Eu falo assim, gente, mas não é nada difícil, viu? É só você ir apertando e vai daqui, vai de lá, tipo como se fosse uma massinha. Eu vi que ela ainda tava grudando um pouco e dá-lhe mais farinha. Enquanto estiver grudando, você põe farinha. Mas também cuidado para não deixar a massa pesada. Vai dosando bem, ó. Eu vou colocando pouquinho, ponhando e vai espalhando, porque se você ponhar demais, ela vai ficar um pão pesado, não é o que a gente quer, certo? Então, cuidado, preste atenção na quantidade de farinha. Continuei dando mais uma amassada para misturar aí esse resto de farinha que eu coloquei, porque eu ainda achei que tava grudando na mesa, né? Vocês vão ver que na hora de enrolar ainda deu uma grudadinha. Mas eu ainda prefiro assim, que seja mais difícil de enrolar do que se tiver muito firme, porque senão o pão fica realmente muito pesado. E esse pão ficou bem fofinho, deu muito bom. Então, já vi que aqui ela tá lisinha, não tá grudando mais na minha mão. Então, já tá bom, já tá pra colocar pra crescer. Só vou dar mais uma boleada aqui. Já lavei a criativa, porque a gente vai colocar pra crescer na criativa. Como ela veda bem legal, ele vai fazer com que cresça bem mais rápido. E vocês vão ver o tamanho que fica essa massa. Vou colocar ela aqui, então, na criativa de 10 litros. Ajeita bem certinho, né? E vou cobrir com um guardanapo limpinho para que ele dê uma esquentadinha. Hoje tava um dia bem quente, então não tive dificuldade para crescer o pão. E agora é só tampar. Fecha bem certinho e tira o ar, o excesso de ar, né? Ficou super fechadinha. Agora eu vou colocar num cantinho e num passe de mágica, voltei. Ai, se fosse assim. Aqui eu já peguei o meu rolo da Tupperware. Se você nunca viu um rolo da Tupperware, te apresento agora. Ele é muito legal, além de bem grandão, dá para colocar água dentro. No meu caso aí, como eu estou fazendo o pão, eu vou colocar água morninha para me ajudar no crescimento, tá? Ele cabe 1 litro de água. Eu tentei mostrar para vocês aí, mas não deu. Eu tava sozinha gravando, então tive um pouco de dificuldade, tá? Mas aí eu só coloquei o funilzinho, despejei a água, agora fechei ele e tá prontinho. Ele fica mais pesado, então você tem que fazer menos força na hora de alisar. É bem interessante esse rolo. E ele tem também, que eu vou pegar ali para mostrar para vocês, umas pecinhas que servem para modelar a bolachinha ou alguma coisa que você esteja fazendo, que são essas pecinhas aí, gente. E você pode também, ó, elas são modeladoras, ó. Quando ela abre, vira uma florzinha menor, uma florzinha maior. E você pode estar colocando, encaixando ali no rolo. E aí você vai conseguir fazer uma massa, abrir uma massa na mesma espessura. Entendeu? Ela vai dar aí mais ou menos, acredito eu, 1 centímetro, 2 centímetros de altura. Então, quando você passa na massa,
vai ficar a massa toda da mesma altura. Eu gosto de usar quando eu vou fazer uma bolachinha, que eu quero que fica todas iguaizinhas, então fica muito legal. No pão, vocês vão ver que eu tiro, porque eu acho que acaba me atrapalhando, porque eu quero que fica mais fino, né? O pão a gente tenta abrir o máximo possível para ficar bem fininho, e aí nesse caso ele fica um pouquinho mais grossinho, que acaba sendo o ideal mais para bolachinhas. Gente, olha aí o tanto que cresceu. Foi menos de 1 hora, tá? Eu acredito que foi 40 minutos para ele ficar desse jeito. Cresceu muito, muito, muito. E na hora que eu fui abrir, não deu para mostrar para vocês, mas a tampa estufa para mostrar que o pão já tá bem crescido. Então eu já sabia antes de abrir. Aqui a inteligência tentou cortar dentro da peça, mas eu tava morrendo de medo de riscar. Por fim eu resolvi tirar. Glória a Deus, que era o que eu deveria ter feito desde o começo, né? Eu vi que não ia dar, falei, vamos tirar, né? Tô usando ali para cortar uma faquinha da Tupperware, que é muito boa, que é a serrilhada tamanho médio, que ajuda bastante também quando é massa de pão, porque assim, quando você vai cortar, não amassa, né? Aqui, então, tirei a massa todinha e eu vou dividir ela em 4. Vocês podem dividir em 3, se quiser aqueles pãozão mais grandão, divide em 3. Eu quis dividir em 4 porque eu queria um pão menor, porque eu ia fatiar depois para ficar tipo pão de forma, tá? Depois no final vocês vão entender o que eu tô falando. Aqui eu cortei então em 4, tô com a minha balancinha ali, porque eu gosto de deixar todos os pedaços o mais possível, né, do mesmo peso. Não fica idêntico, mas eu deixo o máximo possível. Aí vai dar um corte, porque o celular parou de filmar e eu não percebi. Mas ficaram todas com 490 gramas, outra com 495, mas beirou aí 500 gramas cada massa. Prontinho, dividido certinho, como eu falei pra vocês, parou de filmar e eu não tinha percebido, mas não tem problema, essa parte acho que eu expliquei bem, né? Então agora a gente vai guardar 3 pedaços, vou fechar minha faca pra não ter perigo pras crianças. E vou colocar 3 pedaços desse aqui novamente, para não ressecar nem nada. É muito importante você estar sempre cobrindo, para que não resseque, não fique aquela casca dura em cima, né? Ó, guardadinho, separadinho. Aí agora é só fechar e deixar ali no cantinho reservado, que a gente vai mexer com a primeira massa. Bora lá, espalhe uma farinha aí na sua mesa, porque, como eu disse, eu vi que ela ainda estava um pouco grudando, mas preferi trabalhar com ela assim mesmo. Aqui eu vou abrir para vocês verem como que fica usando essas pecinhas na laterais, ó. Tá vendo? Ela abre nessa espessura, toda a massa fica na mesma espessura. Só que pro pão não é legal, então eu acabei desistindo e tirei, né, para fazer mais certinho o pão, que eu acho que o pão, ele funciona melhor assim, ó, porque eu preciso abrir bem. E, gente, vou ser sincera com vocês, fazia tempo que eu não fazia essa receita, acho que desde que eu fiquei grávida, porque é uma receita que dá um pouco mais de trabalho, né? E a nenê não deixa, enfim. E aí, no meu primeiro pão ficou feinho. E por fim, eu desisti e refiz ele. Mas, ó, super simples, gente. Abre a massa, né, abri a massa, estiquei o máximo que deu. Aí agora você vem dobrando ela. Tá vendo? O meu erro foi esse. Eu dobrei e deixei uma faixa no meio. Certo? É você dobrar bem certinho. Depois você vem enrolando ele e pronto, fica o pão. Só que os últimos ficou melhor. Esse primeiro aí, vocês vão ver que não ficou dos mais lindos, não. Ó, gente, aí eu não fiquei satisfeita, falei, ah, não tá bonito, resolvi fazer de novo. E, na verdade, achei que não mudou muita coisa, porque quando você enrola ele, você abre a massa de novo, ela já não abre muito, ela já fica um pouco mais firme, então não recomendo, tá? Se você fizer e não ficar muito bonitinho, deixa assim mesmo, né, que se for pra família, agora se for pra vender, daí treina um pouco mais, que dá certo. Então, aqui eu já juntei um pouquinho mais as pontinhas,
e aí ficou melhor. Só que vocês vão ver que ele ficou bem pequenininho, então depois quando ele cresceu, ele acabou ficando uma bolota de pão. Não ficou muito aquele formato de pão. Mas eu gostei, achei que ficou legal no final. Só que, né, se você for fazer pra vender, daí treina um pouco mais pra sair mais certinho. Tá vendo? Ele ficou um pãozinho muito gordinho. E o ideal é que ele ficasse mais comprido. Mas nos últimos deu certo, é com o tempo, com a prática que a gente chega perto da perfeição, porque perfeição mesmo não existe, né? Aqui eu peguei uma forminha minha, vocês não reparam que essa forminha tá veinha, mas é a única que eu tenho de alumínio, e eu tô esperando da Tupperware, então não vou comprar. Eu untei porque eu fiquei com medo de grudar, mas na verdade eu nem sei se precisava, viu? Às vezes só você passar um olhinho já deve resolver. Mas eu untei, né, pra garantir. Coloquei ele lá, coloquei um guardanapo. E agora vamos pro segundo. Não demora muito, gente. Nem tive que fazer muito corte nesse vídeo, tá? Porque foi bem rápido até. E eu também optei por não acelerar o vídeo para que vocês possam entender certinho passo a passo e não ter erro. Eu só fiz alguns cortes aonde deu, tá? E aqui então vou abrir novamente, então vou colocar uma musiquinha aqui para vocês irem escutando e vendo certinho como que eu fiz. Então, gente, ó, mais uma vez ele ficou gordinho demais e eu não tava feliz. Aí eu me toquei que eu tava abrindo a massa muito pouco, que eu tinha que esticar ela mais para que ele ficasse mais comprido, né? Esse é o segredo para ficar aquele pão mais comprido. Mas vocês estão vendo que ele já ficou um pouquinho maior, né? Mas ainda não tava dos mais bonitos, não. E eu já desesperada, meu Deus do céu, como é que eu vou postar um trem desse? Mas a gente tem que ser realista, né? Eu não gosto de passar pano em nada, eu venho aqui é para mostrar a verdade para vocês. Se funciona, funciona, se não funciona, eu mostro também. Então, vou colocar ele aqui na minha assadeira linda e maravilhosa. E aí, vou cobrir novamente e bora abrir mais uma massa. Então, vou deixar vocês escutando uma musiquinha para ser mais agradável.
E agora sim, gente, com a glória de Deus, saiu um pão bonito. Ô, Jesus, tá vendo? É só abrir um pouco mais. E aqui também, o que eu fiz? Eu tenho 2 forminhas dessas compridinhas, que ajuda no formato do pão. Já deixei ele mais bonito e tal. Então, esse pão já ficou mais bonito e eu ainda coloquei nessa forminha, deu super bom. E aí, depois vocês vão entender por que eu ponho nessa forminha. Porque eu gosto de cortar ele igualzinho pão de forma. E como eu disse pra vocês, como eu dividi em 4, ele não ficou um pão muito grande. Se você quiser aquele pãozão mesmo, com bem cara de caseiro, aí você divide só em 3. E pronto, gente, saiu o último pãozinho. Ficou muito bonitinho também. E agora eu vou colocar na outra forminha que eu tenho, né, nas compridinhas. Eu gosto de dar essa empurradinha nele, aprendi isso aí com a minha mãe. Que ele fica mais... O acabamento dele em volta, assim, nos cantinhos, fica mais bonitinho. Então, eu dou uma achatadinha, uma arrumadinha e fica tudo certo. Então, eu untei também essas forminhas, né, esqueci de falar pra vocês. Principalmente essas, porque depois eu ia ter que desenformar e fiquei com medo de grudar, então eu untei. Se for assim, eu acho que o certo é untar mesmo, gente. Agora as outras lá, a outra, né, eu não sei se precisava, porque ali é mais fácil de tirar o pão. E aqui, ó, num passe de mágica, como eu gosto desses vídeos, podia ser assim. Pronto, tá tudo prontinho pra crescer, tudo arrumadinho, limpinho. E aqui eu vou deixar ele crescendo, depois eu falo pra vocês quanto tempo demorou pra ele ficar bom pra mim pôr pra assar, tá? Ah, gente, nesse momento eu já liguei meu forninho, porque eu queria que ele ficasse já pré-aquecido. Então, ele já tá ali quentinho. Voltando então, gente, se passou mais ou menos 40 minutos e eles já estão assim, enormes. Olha que gracinha que ficou, muito bonito, né? Depois, por fim, até achei que os 2 primeiros ali nem ficou tão feio. Gostei. Agora eu vou colocar os primeiros que eu enrolei pra assar. Vocês sempre levam o primeiro que você fez, vai primeiro pro forno, tá? O forninho já tá ali pré-aquecido há um tempão, que eu acho que eu até exagerei, liguei muito cedo. E eu vou estar colocando ele aqui e volto com vocês pra mostrar o resultado final. E eu deixei o meu forninho a 180 graus. Como ele já tava bem aquecidinho, eu deixei ele assim.
E, gente, tá aqui, né? Muito rápido, tá aqui prontinho o pão. E ele ficou assim. Os outros cresceram um pouco mais, porque ficou aí mais ou menos 50 minutos, que eu deixei ele assar no fogo bem baixinho. E agora vai esses pro forninho. E, pessoal, o pão ficou tão ruim que quando eu fui filmar pra vocês, deixei ele dar uma mornada, cheguei na cozinha, gente, só tinha isso aqui. O pessoal aqui em casa já tinha detonado o pão. Vocês não tá entendendo como é que é as coisas aqui em casa, não. Aí, por isso que só tinha esse pedacinho aí, tá? Mas olha aqui, vou mostrar pra vocês como ficou fofinho. Muito fofinho, derretendo. Minha menina mais velha já tinha passado um cafezinho, meu esposo já tinha chegado do serviço, então olha que delícia. A gente teve um café da tarde muito delicioso. E aí depois eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, aqui, como é que eu fiz com aqueles outros, ó. Eu desenformei ele e como com aquela forminha ela é quadradinha, ele fica em formato de pão de forma. Aí eu cortei ele, eu tenho a faca da Tupperware maior de pão serrilhada e ela é muito boa para cortar, vocês estão vendo? Corta certinho, sem amassar o pão, sem danificar, ficou fatias. Olha, perfeito, ficou muito bom. Aí esse daí eu deixo pra gente ir tomando café da manhã no decorrer da semana. E como a massa é muito neutra, você pode tanto passar um requeijão, uma manteiga ou um doce. Você pode comer ele tanto com uma cobertura aí doce ou salgada, porque a massa é neutra, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, o vídeo foi esse. Não apareci nesse vídeo dessa vez, porque eu estava bem desarrumada. Mas eu quis trazer aí essa receitinha super prática, façam, é um lanche da tarde, café da manhã, sem gastar muito, sem ter que comprar no mercado com conservante, né, com vários conservantes que faz mal para a saúde. Então faça caseirinho, não tem nada mais gostoso do que você servir a sua família com uma coisa que foi feita pelas suas mãos. Você sabe a procedência daquele alimento. Não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, deixar no comentário o que vocês achou, se estão gostando dos meus vídeos. E beijos, fiquem com Deus e até a próxima!